como o alongamento te ajuda na hipertrofia muscular e no emagrecimento. No vídeo de hoje a gente vai descobrir por que o alongamento ele consegue ter esse poder e que muita gente negligencia. E por que negligencia? Porque parece que você vai dar um passo atrás ou vai ficar estagnado naquilo que você se propõe a fazer. Seja ganho de massa muscular, seja ganho de perda de gordura, ou seja, se você acha que o alongamento ele vai te atrapalhar nesse quesito, saiba que você está muito enganado. O alongamento ele é utilizado em estratégias para que você ganhe performance, ou seja, para que você melhore aquilo que você quer melhorar. Principalmente em periodização, ou seja, em treinos de atletas. Um corredor, por exemplo, tem que ser muito rápido, um corredor de 100 metros, ele precisa ser muito explosivo. Mas ele não vai treinar somente treinos de explosão ou somente treinos de força, ele também precisa ter um estiramento, encurtamento, porque nada mais é do que explosão muscular. Contrai, estende, contrai, né? Junta tudo, estende. Ele precisa nesse treinamento dele durante os meses ter exercícios que englobem um alongamento. E é por isso que a gente vai falar sobre o alongamento hoje nesse vídeo aqui e como que você vai ter melhoras no emagrecimento e melhoras na sua hipertrofia muscular, no ganho de massa muscular. Mas antes da gente ir para o conteúdo, roda a vinheta. E aí, jovem, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Sou o professor Rogério Freitas, para quem não me conhece, se você está chegando aqui agora, assista esse vídeo até o final, porque o conteúdo está muito bom, como todos os outros, então convido você a assistir todos os outros conteúdos e curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Se inscreve e curte, que aí eu sei que o conteúdo está sendo bom para você e para outras pessoas que possam estar assistindo agora. Se você não me segue no Instagram ou no Facebook, vou deixar aqui no link o meu canal das redes sociais para que você consiga me acompanhar lá também. Tenho conteúdos diariamente falando sobre tudo que engloba o emagrecimento principalmente e dicas diárias para que você consiga ajustar nos seus treinos e nos seus objetivos. E por que se eu falo tanto de emagrecimento, hoje eu estou falando de alongamento? Porque é um dos pilares para que você não tenha complicações no seu dia a dia. E por que eu falo isso? Não tenha complicações. Porque se você é uma pessoa que tem uma boa flexibilidade, então a gente treina alongamento, tá, turma? Para a gente ter flexibilidade, ou seja, para a gente ser flexível, que é uma das aptidões físicas do nosso organismo. Se você não sabe o que é aptidão física, tem vídeos aqui meu que eu falo um pouco sobre aptidão física no vídeo de avaliação física. Então, se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui, é só clicar, vai aparecer aqui, eu acho, na sua tela. Clica aí que você, ou é aqui, acho que é aqui, clica aí que você vai entender mais sobre a aptidão física. Mas, vamos ao assunto. Aptidão física, então, de flexibilidade. Para que você tenha flexibilidade, você tem que treinar alongamento. E aí a gente tem alguns tipos de alongamento. O alongamento dinâmico, o alongamento estático, o alongamento isométrico e o alongamento passivo. A gente vai destrinchar eles aqui no vídeo, tá? Fica tranquilo em relação a isso, mas eu preciso que você entenda que existem esses tipos de alongamento. E eu vou demonstrar aqui para você como que funciona cada tipo de alongamento e como que eu faço mais ou menos o meu treino de alongamento. Eu comecei a fazer treinos de alongamento de um tempo para cá, eu não gostava muito pelo fato de achar a mesma coisa que a grande maioria acha e por eu ter uma rotina na minha vida de ser coisas muito rápidas, eu preciso fazer coisas rápidas para eu se manter em atividade, atender meus alunos, montar planilhas de treino e ter toda a estrutura na minha empresa que hoje eu tenho para que seja tudo alinhado. E aí eu pensava da seguinte maneira, cara, eu vou perder tempo fazendo um alongamento, mas mesmo sabendo que ele ia me ajudar nesses quesitos, eu negligenciava, pensando que ia estar imune de tudo por ser um pouco mais novo. Só que eu digo uma coisa, turma, e presta atenção no que eu vou te falar agora. Uma hora a conta chega, uma hora você vai precisar fazer alongamento. Então, para que você não precise por necessidade, por obrigação na verdade, comece agora
não deixe para depois, porque pode te prejudicar a falta de alongamento no quesito de lesão. Como assim, Rogério, no quesito de lesão? Vou falar de mim para que você entenda. Eu sou uma pessoa que, por genética, já sou encurtado, ou seja, tenho um encurtamento muscular. Então, o meu músculo, ele tende a ser tensionado. Então, temos duas extremidades no músculo. Temos a origem, da onde sai a cabeça do músculo, e a inserção, da onde termina aquele filamento daquele músculo, certo? E aí, essas duas partes são distais, né? Elas são distantes uma da outra. Se elas são distantes uma da outra, uma pessoa que tem encurtamento muscular, por exemplo, essas partes elas são um pouquinho mais próximas. Não é próxima tanto assim, mas se elas eram para estar em determinados lugares do seu corpo, inseridas no seu músculo, no seu osso, elas estão mais unidas. Então isso é um encurtamento muscular, quando essas extremidades elas se encontram de uma forma mais próxima, por ter uma musculatura mais tensionada. Então, se eu já era assim, geneticamente falando, por fazer muitos treinos resistidos de característica de musculação, de funcional e tudo mais, eu acabei agravando essa minha situação de encurtamento, ou seja, esse músculo ele ficou mais tensionado do que já era. Eu tinha uma predisposição a ser assim e fiquei um pouquinho mais. E isso acontece muito na vida de muitas pessoas. Então, como você sabe se você tem encurtamento muscular? Quando você vai, por exemplo, tentar pegar o pé com o joelho todo estendido e não consegue. Sua mão para lá no joelho, um exemplo. Isso significa que você tem um encurtamento muscular da parte posterior de coxa. Então, é simples saber, ou numa avaliação física. Tá? Na avaliação física você vai saber muito mais coisas relacionadas às suas aptidões físicas, principalmente flexibilidade. Então, se você não viu, vou reforçar o vídeo de avaliação física. Veja aqui no meu canal que você vai entender um pouco melhor como que funciona. Dito isso, sabemos o que é um encurtamento muscular. Agora, por que causa lesão? Porque se você, por exemplo, no meu caso, que eu sou encurtado da região posterior de coxa e glúteo. Se eu sou encurtado nessa região e faço exercícios que exigem uma certa amplitude, amplitude nada mais é do que você conseguir realizar determinado movimento em determinado ângulo. Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que tivesse algum problema de manguito, que é o músculo mais intrínseco aqui do meu ombro, e não conseguisse elevar lá em cima muito o meu ombro. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar assim, por exemplo, por encurtamento no manguito, alguma complicação que ela teve nessa região, nesse músculo, e aí ela só consegue elevar o braço aqui, ó, fazer a abdução do ombro até determinado ângulo. Isso aqui é falta de mobilidade. Tem pessoas que já sobem lá em cima, tem pessoas que rodam o braço aqui e volta de novo. Então, isso tudo é amplitude, como você consegue movimentar o braço em determinado ângulo ou qualquer outra articulação, tá, turma? Eu tô dando o exemplo do braço, mas qualquer outra articulação isso se aplica. Então vai ter determinados exercícios que você vai precisar de uma certa amplitude de movimento para realizar ele. Se você não tem aquela amplitude legal por conta da tensão muscular, por conta do encurtamento muscular, significa que você vai realizar o exercício mesmo assim, porque está lá no seu treino, você não fez uma avaliação física que foi diagnosticado isso, e você vai realizar aquele treino independente. Às vezes você nem sabe que tem aquele encurtamento, justamente por não ter feito essa avaliação física e tudo mais, ou não sabe, porque muitas pessoas não sabem mesmo, simples assim, e você vai fazer aquilo que está no treino. Por conta disso, alguma outra musculatura vai ter que fazer você fazer aquele movimento, e talvez aquela musculatura não seja adequada para fazer aquilo e acaba prejudicando alguma articulação do seu corpo. De novo, falando sobre o que aconteceu comigo na prática. Isso aconteceu, turma. Então, eu tenho um encurtamento nessa região posterior de coxa e de glúteo. Fazia bastante agachamento e levantamento terra.
E aí, por eu fazer esse exercício e fazia treinos de força, colocava bastante carga e tudo mais, a minha lombar, ou seja, a musculatura da região lombar começou a ter que ser acionada, não que ela não seja, mas acionada de uma forma maior para que eu conseguisse fazer aquele movimento. E aí, por eu pegar essa musculatura aqui de uma forma maior, quem começou a ser desgastada no movimento também foi minha articulação dessa região, da região da lombar. Ou seja, meus discos vertebrais dessa região lombar começou a ser acionada e começou a ser prejudicada por eu não fazer o movimento da forma correta, não que eu não fizesse, mas por colocar muita carga, às vezes é difícil você manter aquela amplitude por conta do encurtamento. Então é por isso que a gente vai ver alguns dos alongamentos que eu falei aqui no começo do vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda mais e faça também na sua casa. Alongamento é uma coisa que a gente consegue fazer e a partir desse vídeo você vai conseguir fazer alguns deles na prática, tá bom? Bora para os alongamentos então. Bem, turma, então vamos lá. Alguns alongamentos que você precisa entender. A gente vai começar pelos estáticos, são aqueles alongamentos que você faz e fica um determinado tempo parado naquela posição. São os alongamentos mais fáceis de você pegar aí na sua casa e de você aplicar na prática, tá? Então, algumas considerações que você tem que entender. Cada pessoa vai ter um limite de alongamento, de amplitude, ou seja, você não vai conseguir talvez alongar mais do que aquilo que você consegue e tá tudo ok, não tem problema nenhum. O treino de alongamento é justamente para isso, para que você tenha a flexibilidade, a aptidão física de flexibilidade melhor. E a cada vez que você fizer e colocar isso em prática, você vai melhorando. Então, o estático. Você vai, por exemplo, aqui eu tenho um espaldar. Você, se não tiver aí onde você está, também não tem problema nenhum. Qualquer lugar aonde você conseguir colocar o pé em uma amplitude, lembra da amplitude que a gente falou? Em uma amplitude que você sinta a musculatura repuxar, tá ok. Aqui eu tô no espaldar que justamente é uma ferramenta para isso, certo? Então você colocou lá o pé, tá alongando a parte posterior aqui, ó. Pega um pouco do bíceps femoral, que é a parte de trás da coxa, né? E o glúteo principalmente. E aí você vai ficar lá durante 20 a 30 segundos. Isso para quem é iniciante. Para quem é iniciante vai ficar lá na primeira semana esse tempo. Ficou lá 20 a 30 segundos, troca a perna, faz o outro lado, apoia e você talvez vai perceber que determinadas locais, por exemplo, eu fiz primeiro com a perna esquerda, agora eu tô fazendo com a perna direita, vai ter locais que vai ser mais difícil de repuxar aquela musculatura, de alongar. E é normal. Nós temos musculaturas que não são simétricas, são diferentes, são assimétricas. Por conta disso, vai ter determinadas regiões que vai ser mais difícil de você realizar esse tipo de movimento. E tá tudo ok. Com o passar do tempo, você vai melhorando essa flexibilidade, certo? Então fizemos o exercício de alongamento estático. Outro exemplo de alongamento estático, você puxa aqui na frente, alonga posterior de ombro e fica lá por um tempo, 20 a 30 segundos. Rogério, depois disso, você falou a primeira semana, como que eu progrido? É a cada semana? Sim, a cada semana você aumenta um pouco do tempo que você ficar naquela posição, certo? Então, fiz um movimento para você entender o conceito do alongamento estático, que é parado. Eu não vou demonstrar aqui cada detalhe de cada articulação, de como que você faz alongamento estático, alongamento dinâmico, alongamento isométrico. Não, eu vou demonstrar como que é cada um, tá bom? E aí você, a partir disso, depois pega informações e faça. Depois eu vou disponibilizar, inclusive, uma surpresa até o final do vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender qual que é a surpresa. Só vai ganhar a surpresa quem ficar comigo até o final do vídeo aqui.
beleza? Então, vimos o alongamento estático, aquele que é parado. Uma consideração que você não pode fazer de jeito nenhum aí no seu alongamento é forçar o alongamento. Então, eu vejo muita gente, ó, eu peguei aqui na amplitude na barra de baixo, certo? Tô lá, tô no meu limite, aqui já tá repuxando, aqui já tá alongando. Aí a pessoa acha, não, tá fraco, vou começar a colocar mais em cima aqui, ó. E aí começa a forçar, e aí, não satisfeito, começa a colocar o tronco para frente, vai e volta, vai e volta. Cara, não faça isso. Você pode lesionar alongando aquela musculatura. Você não sabe a dimensão da tensão do seu músculo, do encurtamento que tem o seu músculo. Então, não é aconselhado que você fique forçando na hora do alongamento. A sua flexibilidade, ela vai ser gradativa. Depois de um tempo que você está alongando, passou uma semana, aí você fica a próxima semana 40 segundos. Na terceira semana, fica 50 segundos. Na quarta semana, fica 1 minuto. E assim você vai melhorando. Chegou no seu limite, você para e fica lá aquele tempo todo. Não tenta ir mais para frente, tá? Não tenta forçar o alongamento. Por você não saber como que tá esse organismo, se ele está encurtado demais ou não, mantém naquela posição o máximo que você... Ali é o máximo, essa amplitude aqui para mim é o máximo, eu vou parar aqui. Não fica forçando. Você pode lesionar fazendo exercícios bobo como um alongamento, tá? Então não faça dessa maneira. Turma, próximo tipo de alongamento, a gente vai ver agora o alongamento dinâmico. Dinâmico nada mais é do que aquele exercício que você treina a sua flexibilidade, porém de uma forma que não é a anterior que a gente viu, que não é parado. A gente vai fazer movimento para alongar. Então, são estratégias diferentes e que uma complementa a outra, tá? Não existe uma aqui que vai ser melhor do que a outra. Ah, porque eu ouvi fulano falando que alongamento dinâmico não é tão bom. Todas complementam uma com a outra. São exercícios diferentes que englobam características diferentes, tá? Então não tem um que é melhor que o outro. Então eu vou demonstrar aqui um que é simples, que também você pode fazer na sua casa, mas eu já vi gente tendo dificuldade em fazer esse exercício, por exemplo. Mas não é difícil, turma. É o seguinte, você vai usar os braços como pêndulo. Então você está aqui parado, vai começar a girar o quadril, certo? Evita girar o joelho, tá? Porque se seu pé tá fixo no chão, isso acontece muito com o jogador de futebol. Seu pé tá fixo no chão e você gira o joelho com o pé parado lá, vai dar ruim nos ligamentos do joelho, tá? Então não faça isso de jeito nenhum. Você vai, ó, girar o tronco, só o quadril, ó, e soltar os braços. Soltar os braços. Bate mesmo o braço. Faz como se fosse um pêndulo, ele fica mole. Você não vai direcionar o braço. Aqui eu estou direcionando meu braço, ó. Você vai soltar, deixa ele solto, deixa ele bater em você, ó. Bate e volta. Rogério, sério que isso é um alongamento? Sério que rodando meu tronco assim eu estou alongando? Você está sim alongando, principalmente a região das costas. Você alonga e volta, aí vai deltoide junto, que é a parte posterior aqui. Você está alongando tudo. Então, esse é um tipo dinâmico. Tem outro? Tem. Só que para ficar mais contextualizado. Já viu aqueles, principalmente o jogador de futebol faz isso. Afasta bem as pernas, vira e volta. Faz isso aqui, ó. Eu sou péssimo em alongamento, tá, turma? Mas eu entendo bastante para falar aqui para você. Mas é mais ou menos isso daqui, ó. Alonga o braço, vai numa perna, vai na outra. Vai numa perna, vai na outra. Isso aqui também é um alongamento dinâmico. O alongamento que tem movimento envolvido é alongamento dinâmico, tá bom? Faça, me fala aqui nos comentários como é que foi aí. Jovem, vamos fazer agora um alongamento isométrico. O alongamento isométrico ele vai englobar também força muscular para se manter naquela posição, fora a flexibilidade que você vai ter que utilizar aí para fazer. Então vou trazer um exemplo aqui da gente alongar o quadríceps. Então, como é que vai ser? Você vai ficar nessa posição, o joelho encostado no chão, a outra perna à frente, como se fosse um afundo, ó, dá para fazer até um afundo aqui, certo? Vai pegar a perna de trás e se manter parado aqui, ó. Eu tô pegando meu quadríceps, fazendo força com essa perna e fazendo força com outra perna
para se manter com a coluna reta, certo? Não tô assim, ó. Até porque se eu fico torto, eu tendo a cair da posição. É por isso que para se manter em posição, talvez você já tenha feito na sua casa algum exercício isométrico. Isometria nada mais é do que a força exercida, a geração de força exercida sem movimento, tá? Então você não está fazendo movimento, mas você está fazendo força. Então o alongamento isométrico, ele engloba também a força no movimento. Então você faz força ao mesmo tempo que está treinando a sua flexibilidade, ok? Um exemplo bem simples, bem básico, para que você entenda o contexto aqui do nosso vídeo. Jovem, outro tipo de alongamento que eu falei no começo do vídeo aqui foi sobre alongamento passivo. Alongamento passivo é quando você não exerce a força e aí alguém que está fazendo alongamento com você, ou você pede ajuda também, vai lá e te ajuda a fazer o movimento. Aumenta a amplitude do movimento com alguém fazendo a força por você. Então, por exemplo, o Julião está aqui para me ajudar, para demonstrar. Dá um salve aí, Julião. Ele vai empurrar minhas costas, eu vou alongar aqui a posterior de coxa, indo pro pé. E aí ele me dá, aí tá bom, Julião. E aí ele vai e me empurra até o meu limite. Às vezes, alongamentos que não são tão fáceis de você ir, eu tava menos que o meu limite aqui, ó. Quando o Julião me empurrou, aí, agora sim, agora que tá no limite. Vai empurrar e vai manter aquele amplitude. Não vai aumentar mais que isso. Não vai pedir pro companheiro empurrar mais. Lembra, vai sempre no limite, não força. A cada semana que você for melhorando, aí sim você vai aumentando essa amplitude gradativamente. Bem, jovem, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. De uma forma sucinta, eu trouxe os tipos de alongamento e como que esses alongamentos vão influenciar na hora de você fazer o seu treino para hipertrofia, o seu treino para emagrecimento. Lembra de que no começo do vídeo eu falei sobre tensão muscular, eu falei sobre como que você, através disso, pode vir a se lesionar. Então, isso é muito importante para isso, para não ter lesão, para que você aumente a performance. Se você já fazia bem determinado tipo de movimento, você vai fazer melhor. E a gente já viu também em vídeo aqui no meu canal que tanto a musculação ou o treino resistido vai ser interessante para que você mantenha o seu desempenho alto, tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia. Tem muita gente que fica pegado só a exercícios aeróbios para emagrecer, mas lembra que não é bem assim. Se você não viu esse vídeo, também vou deixar aqui para você assistir, tá muito legal também. E para quem ficou até o final, aqui vai a surpresa, aqui vai o presente que eu vou dar para você, que é muito simples. Eu tô com uma planilha de alongamentos estáticos, ou seja, o primeiro alongamento que a gente viu aqui no vídeo, que é alongamentos parado e ficando determinado tempo naquela posição. Então, para que você tenha acesso a essa tabela, essa planilha que foi idealizada pelo meu amigo Marcelo Ramos, grande professor, vou deixar o contato dele aí também. Ele me deu a oportunidade de deixar disponível essa planilha para você. Então, se você quiser saber mais sobre alongamentos, esse é o cara, Marcelo Ramos. Ele vai estar aqui também, os contatos dele, para você falar com ele diretamente sobre esses assuntos. E a planilha foi idealizada por ele e ele me permitiu que eu disponibilizasse para as pessoas que têm interesse em alongamento. Então vai ter lá algumas fotos de alguns exercícios de alongamento estático para você fazer aí na sua casa através de uma planilha. Ou seja, são exercícios de um profissional que entende do que está falando. E esse presente está aqui para você. A única coisa que você vai ter que disponibilizar é o e-mail. Coloque o seu e-mail que essa planilha vai ser mandada no seu e-mail, tá bom? Então, esse é o presente. Coloque apenas o e-mail no link que está aqui embaixo. Meus contatos estão aqui embaixo. Se você gostou também desse vídeo, dá o like. Inscreve-se no canal se você não é inscrito.
e ativa o sino, assim todas as vezes, todas as semanas que tiverem vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e aí você vai receber esse vídeo, tá bom? Você vai receber a notificação lá e vai assistir primeira mão, tá bom, turma? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você esse conteúdo, compartilha com alguém, manda para alguém que vai fazer diferença para a pessoa se nortear sobre alongamento e saber a real importância dele. Ah, Rogério, é feito antes ou depois do alongamento? Cara, faz antes, faz depois, mas faça, tá? Coloque nos seus treinos que vai dar muito resultado e você vai ver que eu tô falando aqui não é balela. Tamo junto, turma. Até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus.